Ninguém gosta de admitir, mas todos nós temos medo. Medo do que pode acontecer, medo de perder alguém, medo de não conseguir alcançar o objetivo, medo de descobrir que nós não somos tão fortes quanto imaginávamos. E o medo ele vai entrando devagar. Primeiro ele aparece como preocupação, depois se desenvolve como ansiedade, depois como uma voz que começa ali a dirigir por nós. E talvez essa seja a grande questão. Quando o medo começa a dirigir a nossa vida, que tipo de pessoa nós nos tornamos? Porque viver não é apenas continuar respirando, é aprender em quem confiar mesmo quando não temos controle sobre tudo. Além do medo, coragem para viver. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva, aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você. A vida do século XXI é repleta de situações que nos fazem sentir medo. Falta de segurança, a incerteza política, dúvidas quanto ao futuro, crises financeiras, ações terroristas, relacionamentos tóxicos são algumas das razões. Mas afinal, como viver de acordo com o propósito divino em nossa vida mesmo em meio a tantas dificuldades? Por sinal, quando nós olhamos com atenção para a carta de amor de Deus, aquilo que Ele deixou a nós, em sua palavra, a Santa Bíblia. Será que foi por acaso que, diante da incerteza sobre seu futuro e sobre como a promessa de uma grande descendência poderia ser cumprida, aquele que em breve teria seu nome mudado para Abraão, ouviu de Deus, não tenha medo, Abraão. Será que foi por acaso que, pela dúvida quanto ao futuro da sua família no Egito, Jacó também ouviu de Deus, não tenha medo de descer ao Egito? Será que foi por acaso que, por meio do profeta Isaías, Deus animou o seu povo e, de forma mais ampla, aqueles que um dia o aceitariam como o Senhor da sua vida, ao dizer, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo. Será que foi por acaso que, no seu sermão profético, ao apresentar fatos que ocorreriam antes da sua segunda vinda, Jesus Cristo afirmou, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Será que foi por acaso que as primeiras palavras do anjo ali, as mulheres que vieram ao sepulcro visitar o corpo de Jesus foram, não tenham medo? Será que foi por acaso que o apóstolo João agora, sozinho lá na ilha de Patmos, quando Jesus aparece, ele ouve dos seus lábios, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Será que essas palavras de conforto, entre tantas outras que indicam a mesma realidade, foram proferidas por acaso? Creio que não. O medo, queridos, tem dominado o coração humano desde a entrada do pecado no nosso mundo. Por sinal, você se lembra qual foi exatamente o primeiro sentimento que tomou conta do coração humano dos nossos primeiros pais, quando eles desobedeceram a orientação de Deus e agora estavam escondidos ali da presença do Criador? Mas o Senhor, Deus, chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Por isso, me escondi. E a gente vai voltar a esse texto em mais alguns minutinhos. Vocês perceberam? Medo. Fiquei com medo. Esse foi o primeiro sentimento que tomou conta da mente humana após a entrada da mentira, do erro, do engano, do pecado no nosso planeta. Medo. E não é por acaso que a gente ouve repetidas vezes de Deus, não tenha medo. Infelizmente, milhões de pessoas hoje, por não compreenderem a promessa de Deus, vivem dominadas por esse sentimento. Vivem prisioneiras do medo. Em nosso mundo há milhões de pessoas que vivem escondidas, tentando encontrar uma solução para esse problema, para o medo.
E você, hein? Você tem medo de quê? Eu confesso a você que, uma coisa, eu tenho pavor de altura. Não é apenas não gostar, é pavor mesmo. Tem gente que sobe num lugar alto, olha para baixo e acha lindo, né? Eu olho e já começo a ficar tonto. Pavor. Existem inúmeros tipos de medo, desde os ligados aos instintos ali básicos de sobrevivência, até as fobias que são bem específicas. Embora os psicólogos geralmente organizem o medo em 3 ou 5 categorias fundamentais, há mais de 400 fobias específicas já reconhecidas. Mas afinal, o que nós sabemos sobre o medo? Em outras coisas, nós sabemos que ele é contagioso. Alguns são fortemente influenciados por outras pessoas em relação ao medo. Ele também ele é limitador. O medo prende a mente humana e muitas vezes impede que a gente possa avançar. Além disso, o medo também ele é destruidor. Se ele não for utilizado de uma maneira positiva, o medo tem o poder de destruir a nossa alegria e até mesmo o desejo de viver. Mas o aspecto mais importante que eu gostaria de compartilhar com você hoje é que, como já vimos, Deus não deseja que você viva dominado por esse sentimento. Deus quer ver você livre do medo. Mas o que fazer então? Davi, por meio da sua experiência pessoal, ele nos revela o segredo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O quê? Isso mesmo. O antídoto ao medo é confiança. E nas mensagens dessa série nós iremos juntos analisar o maior imperativo da Bíblia, resumido em 2 palavras: não temas. E quando nós aceitamos essas palavras, qual é o resultado? No Antigo Testamento nós encontramos: procurei o Senhor, Ele veio ao meu encontro e me recebeu, tirou todo o medo que havia no meu coração. Por que será que Deus fez questão de nos ensinar repetidas vezes a importância de viver uma vida sem temor? Na busca por essa resposta, nós preparamos essa série. E o título é Além do Medo. Eu gostaria muito de ajudar você a ver que vale a pena o esforço da nossa parte para viver além do nosso medo. Mas será que isso é possível? Antes de iniciar a nossa busca por respostas a essa pergunta, me permita compartilhar com você o alto preço que eu e você temos que pagar quando nós somos dominados pelo medo. Em primeiro lugar, limita nosso potencial. O primeiro custo de viver com uma atitude dominada pelo medo é que geralmente você vai experimentar estagnação em vez de crescimento. Em outras palavras, o medo limita o seu potencial. O medo leva a perder oportunidades na sua vida. Quando você se sente assim, amedrontado, você sempre deixa ali de fazer aquilo que você sempre sonhou. Você se lembra de algo que você já buscou, mas o medo não permitiu você alcançar? O medo limita o seu potencial. Você por acaso já tentou alguma vez dirigir algum carro com freio de mão puxado? Por descuido, eu já fiz isso. E a gente vai acelerando e o carro não avança. O medo age na nossa vida mais ou menos dessa forma. Não permite que você alcance o degrau mais alto da sua vida. Não permite que você ali possa, de fato, viver de acordo com aquilo que Deus deseja de você. O medo limita o seu potencial. O medo anula a sua eficácia. Ele age como um freio de mão na sua vida. A Bíblia nos diz que logo após a crucifixão de Jesus Cristo, os discípulos se trancaram em uma casa com medo dos judeus. Tinha uma tremenda missão diante de si, mas estavam ali trancados com medo. E a pergunta que eu faço para você: a porta foi trancada do lado de dentro ou do lado de fora? Por dentro, naturalmente. É exatamente isso que o medo faz. O medo é sempre uma autoprisão. As portas não são fechadas do lado de fora, são fechadas por dentro. O que é isso? Uma escolha. O medo limita o seu potencial. Mas há um outro preço a ser pago quando nós somos dominados pelo medo. Ele reduz também a sua alegria. No Antigo Testamento, nós encontramos a seguinte afirmação sobre um dos efeitos imediatos do medo, que é a ansiedade. Ouça com atenção. Um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado. A ansiedade, a preocupação sempre trazem frustração e assim nunca podemos viver com plena alegria no coração. Você já sentiu isso? Né? Fica girando ali, quem sabe, de um lado para o outro na cama, sem conseguir encontrar uma solução para aquela ansiedade, para aquela preocupação. Isso vai destruindo a vida. Um grupo de pesquisadores descobriu que a maioria das pessoas que se preocupam muito tende a tendência, a alta capacidade, na realidade, de imaginar coisas. E, geralmente são pessoas com grande criatividade, mas só que usam a sua imaginação de forma negativa. Em geral, elas fazem com que
na realidade, a situação fica bem piores do que de fato são. Infelizmente, uma pequena frase sempre passa na mente dessas pessoas. Mas e se? E se eu bater o carro? E se eu errar nesse projeto e perder meu emprego? E se ela não gosta de mim? Quando você vive com medo, perde a perspectiva correta da vida. E a força negativa desses e se's da vida vão reduzir sua alegria. Medo e felicidade são fundamentalmente incompatíveis. Por essa razão, dificilmente nós vamos encontrar alguém com medo e alegria no coração ao mesmo tempo. E além disso, o medo também arruína os seus relacionamentos. Medo é o problema mais antigo da humanidade. Como eu mencionei no começo da mensagem de hoje, nós encontramos a primeira experiência de medo no início da nossa vida de afastamento, como seres humanos ali, do ideal que o Criador tinha para cada um de nós. E no livro das Origens, nós encontramos o triste relato de quando nossos primeiros pais reagiram à desobediência. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo e me escondi. Me escondi. Por que Adão se escondeu? Ele se escondeu por causa do medo. E o medo nos leva a sempre buscar assim, um esconderijo. Nossos temores e ansiedades afetam quem somos e, de certa forma, acarretam sequelas na nossa personalidade. Por sinal, a palavra personalidade vem da palavra persona, personare no latim, que significa máscara. Na verdade, o medo nos leva a usar máscaras. O medo nos leva a não dizer o que realmente nós sentimos. Na verdade, a fingir ser aquilo que nós não somos. E isso nos leva a mentir. Muito provavelmente, a maior barreira no relacionamento entre duas pessoas, seja no casamento, no namoro, em qualquer amizade, é o medo. Porque se nós temos medo de dizer ao outro aquilo que realmente somos, como vamos ter um relacionamento saudável? Porque se dissermos com sinceridade aquilo que nós somos, talvez a outra pessoa não vá gostar do que vai ouvir e a gente tem medo que as pessoas não vão gostar de nós. E aí, estamos perdidos. Portanto, o medo nos leva a esconder dos outros quem somos e isso destrói nossos relacionamentos. Muitas pessoas que vivem com medo não sabem amar e não sabem o que é ser amado ou amada. Pessoas que vivem dirigidas pelo medo não conseguem fazer compromissos que duram contra as pessoas. O medo não permite que a gente possa deixar de lado essa máscara e sermos reais. E, finalmente, o medo também atrai aquilo que é negativo. Outro alto preço que temos que pagar quando a gente vive ali cercado pelo medo é que o medo atrai aquilo que é negativo. No livro de Jó, no Antigo Testamento, nós lemos: o que eu temia veio sobre mim e o que eu receava me aconteceu. Você por acaso já ouviu alguém dizer: eu estava com medo que isso ia acontecer? Adivinha só. Como muitas vezes pensamos, acontece. De certa forma, o medo atrai aquilo que nós tememos. O medo de ser como nossos pais. Medo de doenças. O medo de desapontar pessoas. O medo de envelhecer. O medo do fracasso. E assim por diante. O medo, portanto, entre outras coisas, limita nosso potencial, reduz nossa alegria, destrói nossos relacionamentos e atrai aquilo que é negativo. E tudo isso faz parte do alto preço que você precisa pagar por viver dominado pelo medo. E talvez você que está ouvindo essa mensagem nesse momento está pensando comigo: pastor, isso aí está falando comigo. Por fora eu tento seguir a vida, mas por dentro eu tenho preocupação demais, ansiedade, eu tenho medo. E se esse é o seu caso, me permita apresentar para você a revista Esperança, Mente Feliz. Essa revista foi preparada para ajudar pessoas que estão enfrentando ansiedade, tristeza, preocupações, conflitos emocionais, lutas que muitas vezes ninguém vê. E para receber esse exemplar gratuitamente aí no conforto do seu lar, a única coisa que você precisa fazer é enviar uma mensagem para nós no nosso WhatsApp, no número 12 98244 4449, ou então através do nosso site novotempo.com/escola bíblica. E assim que o programa acabar, manda uma mensagem para a gente. Vai ser uma alegria enviar esse material aí para você. Mas me diga com sinceridade, quem é que deseja viver dessa forma? Afinal, como viver sem medo? No nível espiritual existem 3 verdades que podem afastar completamente o medo da nossa vida. E tudo que nós vamos aprender juntos durante essa série não vai ter nenhum valor se você não compreender essa primeira parte. E aqui vai a parte central.
fundamento, a base de tudo. A base pela qual você vai estabelecer vitória sobre o medo, sobre as preocupações, as ansiedades e o estresse que tem atormentado a sua vida. Você está preparado? Pronto? Então aí vai, as 3 verdades básicas. E a primeira delas é a seguinte: como vencer o medo? Aceite o amor de Deus por você. No Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo João, nós encontramos uma extraordinária afirmação. Ouça com atenção. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Em outras palavras, a palavra de Deus afirma que o contrário do amor é medo. Consequentemente, o contrário do medo é amor. Amor e medo não podem compartilhar o mesmo espaço. Quando o amor entra na nossa vida, o medo sai pela porta de trás. O verdadeiro amor é o antídoto mais poderoso contra o medo. Mas que tipo de amor tem um poder para fazer isso? Não é o amor baseado em desempenho, aparência ou merecimento. Não, nada disso. É o amor que alcança a nossa necessidade mais profunda. Ser amado não por aquilo que nós fazemos, nem por aquilo que temos, nem por aquilo que aparentamos, mas ser amado por quem somos. Por que o amor é uma das soluções para o medo? Porque a raiz de muitos temores e ansiedades que temos simplesmente é o foco e a atenção em nós mesmos. É preocupar-se somente conosco. Eu não quero me machucar. Não quero fracassar. Não quero parecer um tolo. Não quero me expor nessa ou naquela situação. Eu não quero. Eu não quero. Qual é a palavra que expressa a sua reação diante de dificuldades, situações assim? Medo ou amor? Mas o amor faz com que o foco se desvie de você para quem está ao seu redor. Quanto mais amor você tiver no seu coração, menos medo sentirá. Mas quem sabe alguns podem estar pensando que não tem mais chance na vida, por tudo aquilo que já viveram no passado. Se você pensa dessa forma, eu tenho algo especial para dizer para você nesse momento. Você está completamente equivocado. Porque aqui, na palavra de Deus, aqui nós encontramos a promessa de que nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Mas, na realidade, há algo. Deus nunca o forçará a aceitar seu amor por você. Portanto, a única pessoa que pode separar você do amor de Deus é você mesmo. Mas hoje Deus ainda espera por sua decisão de aceitar o seu amor. E essa é a primeira verdade básica que você precisa incorporar na sua vida para que você possa vencer todo e qualquer tipo de medo. Mas há uma outra verdade que você também precisa compreender. Apresente seu medo e sua vida a Deus. Na primeira carta de Pedro nós lemos: não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. O que significa ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Significa tê-lo como prioridade número 1. Significa permitir que Ele tenha controle total sobre cada situação. Cristo, Ele é o Senhor da sua vida. Se a vontade dEle é a última a ser ouvida e é respeitada. Mas se Ele não está no comando da sua vida, Ele não é o seu Senhor. Em outras palavras, ter Jesus Cristo como Senhor na sua vida significa viver a experiência do primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses além de mim. A cada vez que em sua vida algo além de Cristo se torna mais importante, você está semeando sementes do medo na sua mente. Se ter a atenção das outras pessoas for a coisa mais importante na sua vida, você está semeando o medo da rejeição. Se sucesso é a coisa mais importante na sua vida, você está semeando o medo do fracasso. Se relacionamentos apenas de aparência é a coisa mais importante na sua vida, você está semeando o medo do compromisso. E então, o que causa medo em você? Será que algumas das razões implícitas em seus temores são, na realidade, competidoras ali do lugar que somente Deus deveria ocupar na sua vida? Nunca se esqueça. A palavra de Deus diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Somente Ele conhece e tem a solução para os seus problemas. Pare de tentar ser o Deus da sua vida. Permita que Deus ocupe lugar que somente é dEle. E, finalmente, acredite no poder de Deus. E essa é uma questão de fé.
Por sinal, você sabe qual a diferença entre medo e fé? O medo sempre espera o pior de uma situação e fé sempre, por outro lado, espera o melhor da mesma situação. E é por essa razão que Davi afirmava com tanta convicção: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Certo dia Deus se aproximou de um amigo seu e disse: vá ao homem mais poderoso do mundo e diga para ele: deixe o meu povo ir. Eu vou cumprir minha promessa de estabelecer uma nação especial para dar uma nova esperança ao mundo. E você, Moisés, vai ser fundamental no meu plano. A única coisa que você precisa é confiar em mim. E Moisés, embora ali um pouco relutante a princípio, ele disse: sim, Deus, eu confiarei em ti. Séculos mais tarde, Jesus foi indagado por um jovem que era muito rico. O que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: quero que você vá e venda tudo que você tem, todas as suas riquezas. Quero que você esvazie todas as suas contas bancárias, dê tudo aos pobres e depois me siga. E nós seremos amigos para sempre. Será a maior aventura da sua vida, mas você vai ter que confiar em mim. Mas infelizmente, pela sua atitude, aquele jovem disse: não, sem dinheiro não tem como confiar em ti. Esses dois exemplos bíblicos, a experiência de Moisés e a do jovem rico, representam, queridos, as duas respostas básicas do homem a Deus. Porque toda a história humana sempre houve pessoas que ouviam a voz de Deus e disseram sim e aprenderam a confiar nele. E aqueles que assim fizeram nunca se arrependeram. Porque você nunca vai encontrar na Bíblia alguém que tenha dito: confiei no Senhor e me arrependi por isso. Por outro lado, muitas vezes ao longo dos séculos, pessoas simplesmente disseram não. Não desejaram estabelecer um compromisso com Deus. Decidiram não confiar nele. Seguiram seus próprios caminhos e invariavelmente foram plenamente dominados pela ansiedade e pelo medo. Mas quando eu sentir medo, confiarei em ti. Colocarei minha confiança em quê? Numa teoria? Não. Numa fórmula? Não. Colocarei minha confiança em quem? Em algum ser humano? Não. Em algum líder espiritual? Certamente que não. Colocarei minha confiança em ti, em Deus. E Ele sempre deseja que nós confiemos nele. Eu acredito que Deus permitiu que você ouvisse essa mensagem hoje, para mais uma vez dizer para você: não temas. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Deus está dizendo para você nesse momento, meu amigo e minha amiga: confie em mim. Você pode viver além do medo. Mas por que será que Deus põe tanta ênfase nesse conselho? Por uma simples razão, queridos. Foi o medo que afastou o homem de Deus. E é o medo, hoje, que não permite que o ser humano se aproxime do Criador. O medo continua fazendo com que nós, seres humanos, fujamos e nos escondamos dele. E na dimensão espiritual só existem duas respostas que você pode dar para Deus. As duas respostas que nós vimos há pouco, bem aqui, na palavra dele. A resposta de Adão ou a resposta de Davi. Um disse: ouvi tua voz, tive medo e me escondi. O outro diz: quando eu senti medo, eu confiarei em ti. O mesmo sentimento. Estou com medo. Eu me escondi. Estou com medo. Mas eu vou confiar. Queridos, Deus está aí bem do seu lado nesse momento. E Ele te conhece. Ele te ama. E hoje Ele está dizendo diretamente para você: não tenha medo. Confie em mim. Porque eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Eu quero que você conheça e nós sejamos amigos para sempre. Eu quero te dar paz, quero te dar segurança, não como o mundo te dá, mas como só eu posso te oferecer. E essa vai ser a maior aventura da sua vida. Você só precisa
confiar em mim. Então, qual que é o fato ou realidade da tua vida que te traz tanto medo? Você não quer vencer isso? Quem sabe hoje você possa começar uma nova etapa na sua vida, na qual você vai poder iniciar uma jornada em busca de libertação total dos seus temores. Talvez muitos de vocês nunca tenham tomado uma decisão como essa hoje, que é considerar pela primeira vez na sua vida a possibilidade de iniciar um relacionamento de amor com Deus. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma nova direção na sua vida. Quando você finalmente conseguir dizer para Ele, eu conheço Deus. Porque, queridos, ao final da história humana, como hoje nós a conhecemos, essa será a pergunta mais importante que cada ser humano terá que responder. A pergunta que Deus fará a cada um de nós: você me conhece? Você conhece Deus de maneira pessoal? E se ainda não, por que não tomar essa decisão de fazer, nesse momento, na sua mente, ter a atitude de dizer, eu quero conhecê-lo? Nunca se esqueça, com Deus existe vida além do medo. Mas para isso você precisa não apenas decidir, mas abraçar essa decisão. Você precisa dizer a Ele de maneira clara. E, na realidade, eu tenho certeza que, quem sabe, nesse momento, você possa estar pensando, o que esse pastor está dizendo? O que eu estou fazendo aqui agora? Por que eu estou ouvindo isso? E são momentos como esse que nós não podemos permitir que, na realidade, o medo que vem à nossa mente pelas circunstâncias da nossa vida nos afastem do propósito e o plano que Ele tem para nós. Como eu disse minutos atrás, eu tenho a convicção de que hoje você não está aqui por acaso. Deus, Ele preparou esse momento para você. Um momento para dizer, filho, filha, confia em mim. Eu sei tudo aquilo que você está vivendo, as dificuldades que você está passando. Conheço cada lágrima que você derrama, cada sofrimento que você tem vivido. Eu sei exatamente tudo aquilo que está acontecendo. Mas quem sabe tudo isso acontece para que você perceba o local onde você está. Porque quando Deus perguntou para Adão, onde você está? Deus sabia exatamente onde ele estava. Na verdade, a pergunta não foi para que Deus pudesse, quem sabe, resolver uma questão que ele tinha. Não. A pergunta foi feita para que Adão pudesse entender onde ele estava. Mas, infelizmente, ele disse, o medo me fez me esconder, Senhor. Mas que você possa responder como Davi. Quando eu tiver medo, eu vou confiar em Ti. E tudo isso, queridos, demanda apenas uma simples escolha. Uma decisão. Uma decisão que somente você pode fazer. E eu sinceramente espero que você possa decidir nesse momento, mesmo em meio ao teu medo, confiar nele. Pai eterno, só que em tua misericórdia tu possa, Senhor, nesse momento, tocando a mente e o coração desse teu filho, dessa tua filha, ajudá-los a tomar a decisão que, mesmo em meio ao medo que possam estar sentindo, a decisão de confiar e começar uma jornada, Senhor, ao teu lado. E isso suplico, em nome e pelo amor de teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor.